Mente Aberta no Ar, eu quero deixar o meu contato do Facebook para você, se quiser entrar em contato comigo, é Charles Campos. Tem o nosso e-mail, que é menteaberta@redesuper.com.br e tem também um Instagram, Charles Campos. Muito obrigado pela sua participação, recebi muitos contatos, sugestões, muitos livros, temas de livros, nossa programação, nossa produção pode entrar em contato com você para alguns temas muito interessantes. Eu andei lendo alguns e-mails, alguns testemunhos também, alguns pedidos de programas antigos que precisamos reprisar ou disponibilizar no YouTube para você assistir e nós vamos responder todos eles. E quero até lembrar você que me assiste agora, todos os nossos programas depois ficam disponibilizados em um canal no YouTube. É só você acessar redesuper.com.br e lá você tem o espaço Mente Aberta, ali você pode assistir os nossos programas que já foram exibidos. Doutor Cristiano, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui e para a gente conversar sobre um assunto tão importante para a igreja brasileira, para a igreja internacional, vamos dizer assim, Igreja de Jesus na face da terra, para os acadêmicos, para os pais, para os filhos, professores, estudantes, ou seja, para todas as pessoas que residem na face da terra, não é verdade? É um prazer muito grande estar com vocês de novo aqui, mais uma vez na programação da Rede Super. Né? O senhor já teve muito aqui, né? Já, sim. O senhor participava dos debates antigamente com o pastor Gustavo? Debates com o pastor Gustavo, estive várias vezes lá. Ah, que bom. Um beijo para o pastor Gustavo, abraço para ele. Olha, eu quero até falar um pouco aqui da história do senhor. Eu tenho algumas colas aqui, porque como hoje a gente vai conversar muito sobre isso, né? E falar um pouco sobre a carreira profissional do senhor. Então, o professor Cristiano é professor universitário, pós-graduado em Ciências pela Universidade de Londres. Sim. Ao longo dos seus anos de magistério, foi professor de 3 importantes universidades brasileiras, tendo sido a última, a Universidade Federal de Viçosa, onde o senhor atuou por 10 anos como professor aqui em Minas Gerais. Atualmente é membro da Igreja Batista do Barro Preto e presidente da Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, Ministério Criacionista, para o qual foi chamado na década de 70. Então, eu sei que o senhor é formado em Física, Matemática e Física, e o senhor tem uma boa caminhada aí ao longo da vida acadêmica, né? É verdade. Quando a gente fala sobre esse assunto criacionismo e vem a informação de que eu sou formado em Matemática e Física, né? Geralmente pergunta o que tem a ver, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Preferiam talvez que fosse um biólogo, né? Mas acontece que a polêmica criação-evolução, ela abrange várias áreas do conhecimento, né? E ser de uma delas específica, obviamente permitiria um trabalho mais acurado a nível de laboratório e tal, mas quando saísse daquela área para uma outra área, né? A pessoa ficaria talvez um pouco perdida se não tivesse formação para tanto, né? Uhum. Então, uma formação mais eclética, como a que eu tive quando estive no meu programa de pós-graduação, talvez seja o mais indicado para abordar as várias áreas do conhecimento, né? O senhor, com 11 anos, o senhor teve uma experiência de conversão, né? O senhor conheceu a Jesus de uma forma diferenciada e a partir desse momento, de um contato mais próximo com Deus, de um relacionamento mais íntimo com o Criador, com Deus, o desejo, a curiosidade por algumas áreas do conhecimento ganharam maior espaço na sua vida, na sua história? Pelo que eu li um pouco, passa por aí a sua história, né, doutor Cristiano? Eu cresci dentro da igreja, né? Aos 11 anos foi a minha conversão, né? Fui batizado na Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. O senhor tomou decisão aos 11 anos, mas antes disso o senhor já frequentava a igreja? Eu cresci dentro da igreja, né? Minha família toda, desde pequenininho, eu sempre fui levado à igreja. Aos 11 anos foi o ponto crítico da minha conversão na Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. Do pastor Enéas Tonini, na época, Não, pastor Rubens Lopes. Depois que veio... não, a Igreja Batista do Povo, que é em Vila Mariana, desculpa, eu estou confundindo. Isso, são duas na mesma região, né? E é depois dessa época, depois dos 11 anos, que a escola começa a sediar
mais fortemente os alunos com a teoria da evolução, né? À medida que a gente vai progredindo. Era a primeira, né? quarta série, né? E depois começa a quinta série, ciências. Isso, segundo grau, né? E depois o terceiro grau nem se fala e tal, né? E aí surgiu um conflito, porque a teoria da evolução é contrária ao que a Bíblia diz, né? Então, a minha conversão havia sido genuína, então não podia jogar aquilo fora. Participando de escola dominical, aprendendo Isso, diariamente, constantemente a Bíblia, a história. É verdade. Por outro lado, não podia jogar o que a escola estava me dando fora também, porque a gente está na escola exatamente para progredir e chegar a uma formação profissional, né? Uhum. Mas essas duas coisas se contrapunham, né? E uma ameaçava a outra. Com 11 anos o senhor viveu esse conflito? A partir dos 11 anos, sim, né? Quem tem a cabeça para gênio já começa desde cedo, né, doutor? Não sou gênio, não, né? Mas essas pessoas mais reflexivas que medem o valor e as consequências daquilo que estão aprendendo, né? Logo vão ver que esses dois polos eles se conflitam, né? E nessa caminhada o senhor foi para a escola e ali começaram esses... Na escola, então, eu queria saber o que é que está certo, né? Se é o que aprendi na igreja a respeito das nossas origens, ou se é aquilo que estavam me ensinando de modo mais forte dentro da escola, que era o evolucionismo, né? Em qual época foi isso? 1960, 70, na década de... Na década de 60. Porque logo depois vem um governo militar, onde a escola era muito fechada, não tinha tanto espaço para argumentações, para questionamentos, era um outro contexto. Mas a escola que eu estive não tinha isso, né? Mas obviamente que o ambiente era mais severo, né? Uhum. Mas mesmo em meio a toda a uma educação antiga, tinha outro tipo, era uma outra forma de ensino diferenciada, o senhor conseguia espaço para argumentações como essa, por exemplo? Sim, e eu ia para a igreja e perguntava para o pastor, né, e o pastor não tinha não sabia conhecimento responder para tanto, né? O Ministério Criacionista naquela época estava engatinhando ainda, mais nos Estados Unidos do que em outras partes do mundo, né? E quando eu ia para a escola, diziam, olha, joga esse livro da capa preta fora aí, porque isso aí são mitos da antiguidade, pessoas que não entendiam nada de ciência, que escreveram sobre as nossas origens, mas aquilo não é verdade, né? Então, da parte da escola eu tinha uma informação assim que era mais direta, né? Eles queriam que eu abdicasse da minha fé. E da parte da igreja, não? Da parte da igreja, a complacência, porque não sabiam o que dizer a respeito, né? Só diziam, não, a Bíblia é a verdade, então acredite no que a Bíblia diz e pronto. E aqui diz que o senhor foi chamado, né? Esse trabalho da associação é um chamado. Eu considero uma que Deus vocação me convocou para isso, né? Que Deus Há toda uma história em relação a isso, porque depois de me formar em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, eu casei nesse mesmo ano, né? O senhor fez as duas faculdades no Paraná? Não, eu fiz era o curso de Matemática e Física, né? Eram os dois. Eram os dois juntos, né? Então, depois disso, eu me casei, tivemos a nossa primeira filha, nós fomos morar no Rio de Janeiro, onde eu lecionei na Universidade Gama Filho. Depois nós fomos para Maringá, no Paraná, onde eu fui professor na Universidade Estadual de Maringá. Então, eu já não era mais aluno, eu era professor universitário, né? E essas dúvidas continuavam caminhando comigo, né? E o que acontece quando você se expõe a dúvidas, né? Vai havendo um enfraquecimento da fé, né? A gente vai achando, puxa, mas se os cientistas estão todos unanimemente falando essa linguagem, então deve ser o que a Bíblia diz mesmo, que tem algum erro lá, alguma dificuldade com o que nos conta a respeito das nossas origens, baseado no texto bíblico, né?
De Maringá, nós fomos para Londres. Então, veja só, já em período de pós-graduação, né, quantos anos desde que eu havia me formado, né, ou desde que comecei a ser assediado pelo evolucionismo na escola, né, e durante todo esse tempo, essas dúvidas foram me acompanhando, né. Agora, em Londres, a situação já estava bastante crítica, sabe? Eu estava começando a acreditar mesmo que a Bíblia não dizia a verdade a respeito das nossas origens, e isso é uma posição perigosa, porque se ela não diz a verdade nas suas primeiras páginas, quem é que garante que as outras páginas são verdadeiras, né? Então, é a própria fé que sofria com essa... Mas isso é um ponto importante aí, porque na pós-graduação, no estudo em Londres, o senhor chegou a ter um espaço de reflexão se era isso ou não mesmo verdade. Na universidade mesmo não, porque aí eu já estava enfronhado com a matemática mais propriamente dita, né? Então eu não tinha tudo exato, esse problema na minha formação acadêmica que eu estava tendo lá, né? Mas a mídia, os livros, as revistas, os jornais televisivos, né, todos eles falam a mesma linguagem quando abordam as nossas origens ou fazem de um ponto de vista evolucionista, de modo que o problema estava aqui, né? Estava na cabeça. Aí às vezes adormecido, às vezes não, né? Mas com isso a fé ia enfraquecendo. Eu me lembro de um tempo em Londres que eu ainda ia à igreja, né? Mas mais por conta de que eu considerava a igreja um ambiente saudável para minha filha, que tinha 2 anos e meio para 3 anos de idade, né? Então eu achava que lá era um bom lugar, um lugar saudável para ela estar, né? Então nós Mas na cabeça aqui batia a interrogação. Batia a interrogação, né? E eu vejo a mão de Deus ao longo de todo esse tempo, porque quando a coisa ia ficando mais crítica, assim, acontecia algum lance que as pessoas podem até dizer que são coincidências, mas que eu via a mão de Deus ali, né? Tentando, me jogando para cima de novo, né? Obviamente, esses lances, porque eles não abordavam o assunto propriamente dito, né, o motivo dessa interrogação, eles não resolviam o problema, mas davam um tempo mais para frente, né? Eu me lembro de uma ocasião na igreja que nós estávamos indo, nós tínhamos deixado de ir a uma igreja próxima da nossa casa para ir a uma bem mais distante, que nós tínhamos que pegar o ônibus para ir até lá e tal, né? E nós havíamos conhecido há cerca de uns 2 domingos um americano e sua esposa que estavam... Ele tinha sido enviado dos Estados Unidos para filial da empresa dele em Londres, né? Mas nós o conhecíamos apenas há 2 domingos e não conversamos muito sobre nós mesmos, mas sentimos aquele... Aquela proximidade, empatia. Né? Empatia de que éramos os dois da América, ele da América do Norte e eu da América do Sul, né? E exatamente nessa ocasião aí, o nosso dinheiro sofreu um atraso, dinheiro que vinha do Brasil, né? Para nós lá, sofreu um atraso de uns 2 meses e nós não tínhamos muitas economias, o dinheiro foi acabando. Né? Aí tinha que entrar a fé. Aí chegou um domingo que nós tínhamos, eram umas poucas moedas que dava para ir na igreja e voltar, sabe? Nós tínhamos até resolvido, eu e minha esposa, comer um pouco menos do que havia na geladeira para sobrar para a nossa filha, né? Para ela não passar nenhuma necessidade, né? E nós fomos nesse domingo à igreja. Na saída, esse americano falou assim, olha, onde é que vocês moram mesmo? Aí eu disse Stockwell, né? No sul de Londres, lá, né? Ele falou assim, eu vou indo nessa direção, então eu dou uma carona para vocês, né? E nessa carona viemos conversando, não falamos nada sobre o problema que estávamos atravessando, né? Mas chegou lá em frente da nossa casa, ele puxou um talão de cheque do bolso, eu não sabia o que ele estava fazendo, escreveu um cheque lá e tal, né? Tirou, entregou para mim e falou assim, olha, hoje durante o culto Deus me falou que eu devia
deixar isso com você, eu estou indo de férias para os Estados Unidos, quando eu voltar, você me paga, né? Eram $100. Bom, $100 hoje são menos de R$300, não dá para se fazer muita coisa. Mas naquela época, $100 fez várias compras no supermercado para a nossa casa, né? Então, lances assim, que esse é um lance sobrenatural, porque de onde ele tirou essa informação de que... Vinha de um lado a interrogação, do outro a fé em ação. A fé em ação, né? E nós ficamos com aquele dinheiro que nos serviu muito, né? Quando ele voltou, eu já pude devolver esse dinheiro a ele, né? Nosso dinheiro já havia sido normalizado, sido provisionado. As remessas do Brasil, né? Então, essas coisas punham a gente para frente um pouco, né? Restaurava assim, não restaurava tudo, mas restaurava um pouco, tinha um pouco para gastar, né? Mais tempo para a gente pensar sobre o assunto, né? E algumas semanas mais tarde, eu estava indo para a universidade e naquele dia eu tinha... Em Londres, na Inglaterra. Londres, eu tinha muito trabalho para fazer, sabe? E ao ir para a universidade, eu descia do metrô e caminhava algumas quadras até chegar no college, né? No meio desse caminho, tinha uma livraria evangélica. Eu ainda parava ali para dar uma olhada nos títulos e tal, né? Mas nesse dia eu falei, olha, não posso. Hoje o tempo está difícil mesmo, né? Então, eu falei assim, para não me sentir tentado, eu vou atravessar a rua, vou pelo outro lado da rua, né? Mas quando eu estava na altura da livraria evangélica, eu arrisquei dar uma olhada, né? E eu vi na vitrine... No destaque na vitrine... uma revista, que é essa que está aqui. Eu nem deixo ela sair de casa porque é um troféu. Uau. E ela já está velhinha, coitadinha. Publicada em 1976. Uma caveira na livraria evangélica. Significava, despertou sua atenção, sua curiosidade. Né? Assim, não, isso já é demais também para a minha curiosidade. E esse título é Evolução é Verdade? Aí eu atravessei a rua, olhei o título, né? Is Evolution True? É a evolução verdadeira? Eu falei, isso me interessa, né? Entrei na livraria, era a tese de doutoramento de uma moça norte-americana nos Estados Unidos, numa universidade norte-americana, em biologia, e ela havia feito uma tese criacionista. Né? E eu falei, puxa... Em 1970. 76 a publicação, né? Eu falei assim, puxa, isso me interessa. Essa revista aí tem 38 anos. É. Isso me interessa, eu guardei na minha mochila, né? Comprei, guardei na minha mochila, só pude ler de madrugada, sabe? Porque aquele dia estava pesado mesmo, depois a gente chega em casa, tem que brincar um pouco com a filha, tem que depois jantar, esperar todo dormir, né? E aí então fui ler, né? Quando eu terminei de ler essa revista, eu sabia o seguinte, que o problema estava resolvido, o conflito estava extinto, eu precisava ler muito mais ainda, né? Mas eu sabia que já não havia mais problema, a fé deu um salto a 100%, né? Então esse problema acabou na minha vida quando eu conheci esse trabalho aqui, que é um trabalho publicado pelo Ministério Criacionista norte-americano, né? Depois de concluídos os estudos em Londres, eu tive uma oferta para ser professor assistente lá na Universidade de Alberta, no Canadá, né? Mas eu declinei porque eu já estava convencido naquela ocasião de que Deus estava me convocando para voltar ao Brasil e iniciar o Ministério Criacionista aqui, né? Então nós voltamos, fomos para Viçosa. Agora, que interessantíssima história. Eu sei que a gente vai conversar muito mais ainda, tem tempo para muito mais coisas, apesar do nosso tempo desse programa estar acabando, mas o senhor vivia um momento de dúvidas, de questionamento, em uma divergência entre razão e fé. Isso. Naquele instante, as dúvidas, as interrogações batiam, o senhor passa uma experiência de fé, de provisão de Deus, ou seja, sem comentar que o senhor necessitava de ajuda financeira, que a despensa estava esvaziando, o senhor recebe uma oferta
vamos falar assim, um anjo de Deus, e em um momento, o senhor indo lecionar, brilha aos seus olhos uma revista, uma livraria evangélica, ou seja, a soberania de Deus em ação, né, doutor Cristiano? É verdade. E esse livro, essa tese, essa pessoa, ela startou no senhor um trabalho ministerial que tem mudado, tem contribuído muito no Brasil para que muitas pessoas sejam esclarecidas. É verdade. É maravilhoso ver isso. É maravilhoso, né? O senhor teve a oportunidade de conhecer a autora? Não tive. Nunca nem entrei em contato com ela. Gente, ela ia ficar muito feliz com essa história. É verdade. Mas o importante aqui é ressaltar que não há nenhum conflito entre fé e ciência. Quando a gente fala de fé genuína e ciência verdadeira. Os conflitos que existem hoje são por conta da teoria da evolução, que está inserida no contexto da ciência como se ciência fosse, mas que é, na verdade, falsa ciência. Dentro da teologia, às vezes usamos um termo da seguinte forma: fé, ela divorciou da razão, entendendo-se que a razão é um raciocínio lógico provado pela experiência humana, pela experimentação. Então, logo vem o silogismo, né? Logo, a ciência se divorciou da fé. Mas o que o senhor propõe, não propõe, o que o senhor apresenta é totalmente diferente disso. Fé e ciência andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas, né? Seria o cúmulo do absurdo, né, se a Bíblia nos dissesse que as nossas origens se explicam da forma como está lá nas primeiras páginas de Gênesis, né, e a natureza nos dissesse o contrário, né? Não, a natureza nos diz a mesma coisa que está lá, né? Olha, o senhor deve ter tido muitas experiências ao voltar, ao retornar, ao conversar com outros colegas e até mesmo a incentivar pastores a pesquisarem sobre o assunto, porque é um assunto que não acaba. Sabe que o Ministério Criacionista, ele é um pouco ingrato no seguinte sentido: um pastor, quando vai para o púlpito e faz um sermão e ele pergunta quantos aqui querem aceitar, né, Jesus e tal, e ele logo vê as multidões vindo, né? O Ministério Criacionista é ingrato no seguinte sentido, de que a gente vai, a gente fala, mas a gente não vê o resultado, porque esse resultado ainda tem que amadurecer na cabeça de algumas pessoas que vão refletir sobre o que ouviram, né? sobre o que leram nos nossos livros e tal. É uma né? sementinha plantada. A sementinha plantada. Que vai florescer daqui a... E que às vezes a gente não vê germinar se alguém de lá não nos contar, né? Eu estive no Seminário Batista em Cabo Frio e programaram numa manhã de sábado uma reunião com pastores, né? Então, café com pastores. E nós fomos lá, tomamos o nosso café primeiro, depois me deram a palavra, mas eu não fiz palestra nenhuma, né? Eu simplesmente comecei a conversar com as pessoas que estavam ali, né? E um dos pastores presentes me contou o seguinte, que há muito tempo atrás, que a associação começou em 79, isso é coisa da década de 80, do início da década de 80, né? E ele morava numa cidade e havia um assessor do prefeito da cidade que era um camarada que muito simpático como pessoa, conversar com ele era sempre muito agradável, mas ele vivia espicaçando evangélicos, né, no que diz respeito ao entendimento, né, que eles tinham da Bíblia, das coisas espirituais, enfim, né? Ele não perdia a oportunidade para dar a sua aguilhoadazinha, né? Aí um dia esse pastor, ele falou assim, eu recebi de vocês, lá de Viçosa, né, 3 módulos que nós, de conteúdo criacionista que nós publicamos, conseguimos publicar isso pela universidade, não custou nada para a VPC, porque nós estávamos começando o ministério, né? E ele recebeu esses 3 módulos lá na cidade e aí ele, depois de ler o material, ele falou assim, eu quero conversar com esse assessor do prefeito, chamou o rapaz lá e falou assim, olha, eu queria saber o seguinte, se eu der um material para você ler,
Falou assim, com certeza, pastor. Ele era uma pessoa muito simpática, segundo esse pastor, né? Com certeza, não vou fazer nenhuma desfeita, vou ter muito prazer, mas depois eu vou fazer minhas críticas, né? Falou assim, então está aqui esse material, por favor, leia e depois nós conversamos, né? Disse esse pastor que esse rapaz ficou tão impactado que se tornou criacionista, ele que falava muito em termos evolucionistas para espicaçar a só fé com os cristã, 3 volumes produzidos. Só com aqueles 3 volumes produzidos, né? Se tornou criacionista e mais tarde, numa igreja daquela cidade, ele se converteu e hoje é uma pessoa, é um irmão na fé. Que coisa boa, coisa Agora, linda. Eu não ficaria sabendo disso se não fosse esse lance lá do Café com Pastores em Cabo Frio, décadas depois que isso aconteceu. Ah, mas isso é muito lindo. Doutor Cristiano, olha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. A gente encerra esse programa agora, né? Vamos gravar um outro programa com o senhor, porque tem muita coisa para falar. Mas, olha, muito obrigado por isso tudo, né? Pela experiência de vida, por tudo aquilo que tem sido. E vamos conversar mais para entrar, assim, mais você que me assiste, vamos conversar mais com o doutor Cristiano para a gente abordar mesmo o que é evolucionismo, o que é criacionismo, as dúvidas que surgem, os maus que uns causam nos outros. Mas quero te agradecer muito. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, viu? E fico aguardando com ansiedade por essa nova oportunidade. E tá aí os contatos do doutor Cristiano. Se você quiser entrar em contato, tem um e-mail e também o site da associação. Muito obrigado pela sua presença aqui no Mente Aberta. Lembro você do Super Juntos, participe conosco do Super Juntos, nos ajude a levar aquele conhecimento que pode abrir a mente de tantas pessoas de uma forma criativa. Você pode ser um doador, um parceiro do Super Juntos. A partir de R$15 por mês, você pode doar ligando no 31 3429 9550. Teremos o maior prazer em receber você como nosso parceiro. E sabemos que juntos somos mais, somos melhores e vamos fazer muitas coisas. Beijo para você, muito obrigado pela sua participação aqui no Mente Aberta, Rede Super, inspirando você.